Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre como criar novos hábitos. E para isso, eu vou estar lendo aqui para você um trecho do livro Hábitos Atômicos, do autor James Clear. Esse que é um livro que eu estou sempre indicando e trazendo conteúdos a respeito, porque eu entendo que é uma excelente opção, tanto para você que quer criar novos hábitos, como também para você que deseja ser mais produtivo. Então, nós vamos aprender aqui através de uma regra que se chama a regra dos 2 minutos, que está lá na página 158 e 159, onde o James Clear vai nos ensinar o que a gente deve fazer para criar novos hábitos da melhor maneira possível. Então, qual que é o ponto aqui, tá? Ó, a regra dos 2 minutos. Mesmo quando sabe que deve começar aos poucos, é fácil exagerar no início. Isso é o autor falando. Quando sonhar em fazer mudanças, a emoção toma conta e você acaba tentando fazer muito em pouco tempo. A melhor maneira que conheço de contrariar essa tendência é a regra dos 2 minutos, que afirma: quando você inicia um hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Então, o que o James Clear está falando? Que aquela emoção, aquela motivação inicial de eu preciso mudar, eu preciso fazer, muitas vezes faz com que você acabe exagerando nesse começo, nesse início, dificultando dessa forma a execução daquele hábito, a execução daquela atividade. Logo, quanto mais difícil for de ser feito, mais obstáculos você vai tendo, mais essa motivação vai diminuindo e muito mais chances você vai tendo de desistir, ou seja, de não conseguir criar, de não conseguir consolidar esse hábito na sua vida. Então, ele fala aqui que o início ele deve ser fácil, ele deve levar aí menos de 2 minutos para ser executado, e é por isso que a regra se chama a regra dos 2 minutos. Você descobrirá que praticamente qualquer hábito pode ser reduzido a uma versão de 2 minutos. E o que isso significa de forma prática, tá? Ele tem aqui alguns exemplos para a gente, ó. Ler antes de dormir toda noite se torna ler uma página. Estudar para a aula se torna abrir minhas anotações. Dobrar roupa se torna dobrar um par de meias. Correr 3 quilômetros se torna calçar os tênis de corrida. A ideia é tornar seus hábitos os mais fáceis possíveis de começar. Qualquer um pode, por exemplo, ler uma página ou guardar uma peça de roupa. E como acabamos de discutir, essa é uma estratégia poderosa porque depois de começar a fazer a coisa certa, é muito mais fácil continuar fazendo. Um novo hábito não deve parecer um desafio. As ações que se seguem podem ser um desafio, mas os primeiros 2 minutos devem ser fáceis. O que você quer é uma porta de acesso para o hábito. Então o James Clear está falando aqui pra gente que a regra dos 2 minutos facilita o início de uma atividade, o início de um hábito, de modo que quanto mais fácil for, maiores chances você vai ter de continuar. Então, ao invés de ler um livro, ler antes de dormir, ler depois de acordar, você foca em ler uma página, né? Ao invés de, por exemplo, aqui estudar para a aula, você foca em abrir as suas anotações, porque muitas vezes a parte mais difícil é exatamente essa, sabe? Você abrir as suas anotações e aí com ela já aberta, você já deu o primeiro passo, ou seja, você já rompeu essa barreira. Aqui nesse último parágrafo, ele deixa claro pra gente que a parte mais difícil é a parte em que você tem que começar. Então, quanto mais fácil for esse início, esse começo, mais fácil vai ser de você continuar. A mesma coisa aqui, por exemplo, ó, correr 3 quilômetros. Então, é extremamente, talvez, um desafio para você conseguir correr 3 quilômetros, fazer uma caminhada. Por quê? Você tem que iniciar esse hábito. Colocar roupa, colocar o tênis, sair da sua casa. Quando você faz isso, você já está com meio caminho andado. Porque depois vai ser difícil? Vai, o autor deixa isso claro. Mas o seu cérebro já se condicionou de que você vai fazer aquela atividade. Então, facilite ao máximo aquilo que você tem que fazer. Inclusive, ele traz aqui como se fosse uma tabela com vários exemplos. Ó. Muito fácil, colocar os tênis. Fácil, caminhar por 10 minutos. Moderado, caminhar 10.000 passos. Difícil, correr 5 km. Muito difícil, correr uma maratona. Muito fácil, escrever uma frase. Fácil, escrever um parágrafo. Moderado, escrever 1.000 palavras. Difícil, escrever um artigo de 5.000 palavras. Muito difícil, escrever um livro. Muito fácil, abrir as anotações. Fácil, estudar 10 minutos. Moderado, estudar 3 horas. Difícil, tire somente 10 nas suas provas. Muito difícil, faça um doutorado. Então, é como se tivesse realmente uma escala. Os nossos hábitos eles têm uma escala de execução.
Quanto mais facilita o começo, mais chances você tem de continuar e principalmente consolidar esse hábito na sua vida. E é por conta disso que a regra dos 2 minutos vai te ajudar. Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar esse conceito da regra dos 2 minutos, tá bom? Volta esse vídeo, anota aí para você ter os exemplos e você vai pensar em qual hábito você não está conseguindo criar. Você vai pegar esse hábito, vai criar uma versão de 2 minutos dele, ou seja, um início que é muito fácil de ser realizado, e aí depois você vai se desafiando na continuidade. Eu tenho certeza que alinhando essa facilidade no início do hábito, você vai romper essa barreira inicial e vai conseguir criar novos hábitos aí na sua vida, na sua rotina. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários. Eu gosto muito dessa obra porque tem muitas técnicas práticas como essa. Eu quero saber um pouquinho do que você pensa sobre isso. E é claro que a gente viu aqui regra dos 2 minutos. Eu conto também com a sua interação nesse vídeo para que mais pessoas descubram esse mesmo conceito, essa técnica, né? Então assim, você consegue curtir, compartilhar, comentar e se inscrever aqui no nosso canal em menos de 2 minutos. Então eu conto com você, fechou? Faça isso. Aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link do método Ler, que é o meu método de leitura. Caso você queira, tá vendo? O meu livro tá todo marcado e anotado. Eu faço isso para aprender e conseguir ensinar as pessoas. Então, se você quer também começar a aprender aquilo que você lê nos seus livros e colocar isso em prática de forma real na sua vida e ter resultados reais, assim como eu tenho, é só você fazer a sua inscrição no método Ler e vir descobrir essa metodologia que vai te permitir fazer isso. Que Deus te abençoe. A gente se vê aqui no nosso próximo vídeo no canal Leia Livros. Até mais.